que vencedor em Cristo. Eu sou mais do que vencedor. Nenhum problema vai me parar, nenhuma circunstância vai me fazer retroceder. Eu sou mais do que vencedor em Cristo. Amém, meus irmãos? Você é mais do que vencedor. Você, meu irmão que está aqui, homem, você é mais do que vencedor. Você, minha irmã mulher que entrou hoje aqui para cultuar o Senhor, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é mais do que vencedor. Quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Romanos, Paulo vai falar sobre isso no texto que lemos. Paulo ele vai dizer que nós somos mais do que vencedores. E Paulo ele vai dar aqui, irmãos, 3 causas, 3 motivos do porquê nós somos mais do que vencedores. Eu peço que você se atente àquilo que eu vou falar aqui. Você é mais do que vencedor, amém? Amém? Então você faz assim, diz para esse irmão que está próximo de você: você é mais do que vencedor. Diz para ela: você é mais do que vencedora. Você é mais do que vencedor. E você precisa entender o porquê você é mais do que vencedor. E Paulo vai falar sobre isso. Você é mais do que vencedor em primeiro lugar. Somos mais do que vencedores por causa da nossa fé. Por que nós somos mais do que vencedores? Por causa da nossa fé. Quantos aqui conhecem esse texto de Romanos 8:28, o versículo 28? Alguém saberia citar ele de cabeça para mim aqui? Saberia? Ninguém? Ah, para, irmão, você sabe sim. São dos versículos mais citados. Quando acontece um problema, o que nós dizemos? O que nós falamos? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Acontece uma situação, e aí o que nós falamos? Todas as coisas cooperam para o bem. Está tudo cooperando para o meu favor. E geralmente nós falamos o versículo assim, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que nós esquecemos muitas vezes a parte mais importante do versículo. Qual que é a parte mais importante do versículo? É o que Paulo diz ali: sabemos. Sabemos é a parte mais importante desse versículo. Nós somos mais que vencedores por causa da nossa fé. E no verso 28 Paulo vai dizer assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam. Irmãos, nós somos mais do que vencedores por causa dessa convicção. Nós somos mais do que vencedores por causa dessa fé, por causa dessa certeza. Uma convicção que esse mundo não consegue roubar de nós. Uma convicção que as circunstâncias, elas não conseguem roubar de nós. Paulo inicia esse versículo dizendo: sabemos, preste atenção. Paulo ele não diz: esperamos que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo ele não diz: supomos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo ele é claro no que ele diz sabemos. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa palavra sabemos, o verbo aqui, irmãos, o verbo saber, ele expressa o conhecimento da fé. Quando Paulo diz assim, sabemos, ele está dizendo, nós conhecemos a fé que professamos. Nós sabemos em quem nós cremos. Nós sabemos aonde a nossa confiança está apoiada. O verbo saber aqui, ele expressa o conhecimento da fé. É uma palavra grega que vem de um termo da matemática. Ou seja, quando Paulo fala sabemos, aqui ele está falando de algo exato. Ele está falando de algo incontroverso. Ele está falando de algo absoluto. É sobre isso que Paulo está falando. Ele não está falando de algo que ora é, ora não é, não. Ele está falando de algo exato, não é uma hipótese. Não é uma hipótese que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é uma pergunta, é uma certeza. Veja bem, irmãos, é uma certeza que você precisa ter. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas elas. Tudo que acontece na sua vida, tudo que acontece na sua volta, tudo isso coopera para o seu bem. Tudo isso coopera para o seu bem. É uma certeza que você precisa ter. Deixa eu falar para você, não existem acasos com Deus. Não existe sorte com Deus. Não existe. Tudo o que acontece, irmãos, é para o nosso bem.
Não é uma hipótese, não é uma pergunta, é uma certeza. Deixa eu falar algo para você. Tudo está conspirando para o seu bem. Tudo. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas conspiram. Tudo que está acontecendo na sua vida está conspirando para o seu bem. Tudo. Exatamente tudo. Tudo que está acontecendo hoje na sua vida está conspirando para o seu bem. Tudo, exatamente tudo. Tudo que você está vivendo, tudo que você está passando, todas as situações às quais você está envolvido, tudo isso está cooperando para o seu bem. Tudo isso está conspirando para o seu bem. Paulo diz que nós sabemos que todas as coisas elas cooperam para o bem. Elas conspiram para o bem. As nossas vidas, irmãos, elas são feitas de montes e vales. Ora nós estamos nos montes, ora nós estamos nos vales. A nossa vida, irmãos, ela é feita de alegrias e lágrimas. Um dia estamos alegres, outros dias estamos chorando. As nossas vidas, irmãos, elas são constituídas de prosperidades e perdas. Um dia estamos ganhando, um dia estamos perdendo. E o que nós precisamos entender é que todas essas coisas cooperam para o nosso bem. Todas elas. Veja bem, quando você está alegre, a alegria do seu coração está conspirando e cooperando para o seu bem. Mas quando você está chorando, o seu choro também está cooperando para o seu bem. Quando você está ganhando, o seu ganho coopera para o seu bem. Só que quando você está perdendo, a sua perda também está cooperando para o seu bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Paulo está deixando claro aqui, irmãos, que as coisas que acontecem conosco, elas servem para o nosso bem. Todas elas. Deixa eu falar algo para você. Eu não sei como você entrou aqui, não sei quais as situações que você tem enfrentado, mas eu posso afirmar para você: o que você tem passado está cooperando para o seu bem. Pastor, eu entrei aqui, estou sofrendo, estou com problemas na minha vida, estou com problemas na minha saúde, estou com problemas no meu casamento. Deixa eu falar para você, ainda que isso pareça muito difícil para você, isso está cooperando para o seu bem. Nós temos uma tendência, irmãos, de achar que somente coisas boas cooperam para o nosso bem, que o sofrimento ele não faz parte das nossas vidas. Pastor, nós vamos só sofrer? Não, mas nós vamos sofrer. Pastor, nós vamos só perder? Não, mas nós vamos perder. E nada disso é obra do acaso, irmãos. Paulo está nos dizendo que todas as coisas que acontecem conosco, ele não está dizendo assim, tudo que acontece com vocês é bom. Não. Haverá coisas más, acontecerá coisas más, mas o que Paulo está afirmando é que mesmo as coisas más que acontecem conosco, elas servem para o nosso bem. Mesmo as coisas ruins que acontecem conosco, elas servem para o nosso bem. Paulo ele não está com aquela pregação que muitos de nós gostam de ouvir, que tudo vai dar certo, que tudo vai funcionar, que nós não vamos ter problemas e que a nossa vida vai ser um mar de rosas. Paulo não está fazendo isso. Ele está dizendo, olha, vai ter coisas boas, mas também vai ter coisas ruins. E o que vocês precisam entender é que as coisas ruins também cooperam para o bem de vocês. Haverá coisas más, haverá problemas, e isso cooperará para o nosso bem. Deixa eu falar para você, quando você compreende isso, nada, nem ninguém e nenhuma circunstância pode parar você. Nada. Como você para alguém que entende que todas as coisas cooperam para o bem? Como você para uma pessoa? Paulo era imparável, irmãos. Você olha para a vida de Paulo, e Paulo era imparável. Eu falei aqui alguns cultos atrás. Leonard Ravenhill, ele diz que enquanto Paulo viveu, o inferno não teve paz. Os demônios não tiveram sossego. Paulo ele era um atormentador do inferno. Por quê? Porque ele compreendia que todas as coisas cooperavam para o bem dele. Paulo não viveu só de alegrias, pelo contrário, ele viveu de muito mais tristezas, de muito mais dificuldades. Só que nada parava Paulo. Você vai ver que Paulo é açoitado e o açoite não para Paulo. Você vai ver que Paulo é apedrejado e o apedrejamento não para Paulo. Por quê? Porque Paulo compreendeu isso. Ele compreendeu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Se você compreender isso, irmãos, nada parará você. Se você compreender que tudo está cooperando para o seu bem, nenhuma circunstância adversa vai parar você. Uma pessoa que compreende isso é uma pessoa imparável, é uma pessoa que não retrocede. Para Paulo, irmãos, não existe coincidências. Para Paulo não existe acaso. Para Paulo não existe sorte. Para Paulo existe Deus. Existe um Deus soberano que está no controle de todas as coisas. Existe um Deus soberano que está executando a sua vontade. Muitas vezes nós olhamos, irmãos, e muitos crentes hoje, eles creem em sorte, eles creem em acaso, eles creem em obra do destino. Essas coisas não existem. Veja bem, não existe acaso, não existe sorte. Existe um Deus que está no controle de toda a história. Existe um Deus que é soberano nos seus decretos. Existe um Deus que tem o controle de tudo na palma de suas mãos. Veja bem, não dependa da sorte na sua vida. Não dependa, porque sorte não existe para quem crê no Senhor. Para quem crê no Senhor, existe um Deus soberano que está no controle de toda a história. Veja bem, irmãos, a história não está à deriva. Não está. Você olha para as circunstâncias hoje, você olha para esse mundo hoje, você olha para o caos que esse mundo está hoje, e você pensa que Deus ele está a par de tudo isso, que Deus ele está assistindo às guerras, que Deus ele está assistindo às pandemias, que Deus ele está assistindo tudo isso, e Ele não está nem aí para nada. Não, Deus está no controle disso. Deus está no controle de cada situação. Veja bem, a história não está à deriva. A história não está fora de controle. Deus está sentado, irmãos, na sala de controle desse mundo. Ele está controlando todas as coisas. Ele está no governo de todas as coisas. Nada saiu do controle do nosso Deus. Não existe acaso, não existe sorte, não existe obra do destino. Existe Deus, o Deus soberano, o Deus que controla todas as coisas, o Deus que tem o controle de tudo. Deus está no controle, irmãos. Deus trabalha em todas as coisas, em todas elas. Deus trabalha em todas as circunstâncias da nossa vida. Deixa eu falar para você, Deus trabalha em todas as circunstâncias da sua vida. Deus está trabalhando em todas as circunstâncias da sua vida. Você entrou aqui hoje e as circunstâncias que você está enfrentando, Deus está trabalhando em meio a todas essas circunstâncias. Deus, Ele continua trabalhando. Em tudo Deus tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que Deus está fazendo hoje tem um propósito. Não existe obra do acaso. Nada é em vão, nada, exatamente nada. Nada do que você vive é em vão. Nada do que você viveu é em vão. Em tudo há um propósito. Há crises, Deus tem propósito nas crises. Quando você olha para as crises, você diz: pastor, eu estou em crise. Deus, Ele tem um propósito com essa crise. Quando você olha para a sua vida, você pode dizer assim: pastor, as coisas não estão muito boas na minha vida. Deus tem um propósito nessa circunstância. Quando você olha para a sua vida e você diz: as coisas não estão perfeitas, Deus tem um propósito nisso. Veja bem, a crise vai cooperar para o seu bem. Os problemas que você está enfrentando vão cooperar para o seu bem. As circunstâncias adversas que você está enfrentando, elas vão cooperar para o seu bem. Em tudo Deus tem um propósito. Nada do que Deus está permitindo você viver hoje é em vão. Nada. Exatamente nada. Exatamente nada é em vão. E quando você olha para o sofrimento, quando você olha para a crise, quando você olha para os problemas, você tem que se perguntar: qual que é o seu alvo nisso? Qual o meu alvo em meio ao sofrimento? Qual o meu alvo em meio às circunstâncias adversas? O que eu devo fazer? Como eu devo me portar? Você já parou para pensar que muitas pessoas, quando começam a enfrentar o sofrimento, elas começam a se perguntar: por quê? Por que eu estou sofrendo isso? Porque isso está acontecendo na minha vida. Porque isso está acontecendo na minha casa, na minha família, na vida dos meus filhos. O alvo de muitas pessoas em meio ao sofrimento é tentar entender o sofrimento. É tentar entender o porquê que as coisas estão acontecendo dessa maneira, exatamente dessa maneira. Então elas ficam com os olhos apenas no sofrimento. Elas focam no sofrimento. Elas erram o alvo. Elas erram o objetivo.
O nosso alvo em meio ao sofrimento não é olhar para o sofrimento. O nosso alvo em meio ao sofrimento, o nosso papel, irmãos, não é tentar entender o sofrimento. Em meio ao sofrimento, o nosso papel é tirar os olhos, pelo menos que por um determinado instante do sofrimento, e colocar os nossos olhos no Senhor. Muitas vezes o sofrimento vem, as situações adversas vêm, e os nossos olhos eles ficam apenas naquilo. Nós focamos nisso, nós focamos no problema, nós focamos na dor, nós focamos na perda, e nós nos esquecemos que acima da dor, acima do sofrimento, acima da perda existe um Deus gracioso, que nós precisamos tirar os nossos olhos, ainda que por pouco tempo disso, e voltar os nossos olhos para o Senhor, e voltar os nossos olhos para Deus. Tire os seus olhos dos problemas por um instante. Não fique se perguntando por que você está passando por determinadas situações. Olhe para o Senhor. Eleve os seus olhos para o Senhor. Sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas elas. Se você ama a Deus, todas as coisas estão cooperando para o seu bem. Se você ama o Senhor, todas as coisas estão cooperando para o seu bem. Muitos de nós pensam que Deus trabalha para o bem de todas as pessoas. Não, Deus não trabalha para o bem de todas as pessoas. E a Bíblia é clara quando fala sobre isso. Deus ele trabalha para o bem de um grupo seleto. Deus ele trabalha para o bem de um time exclusivo. Deus ele trabalha para o bem daqueles que o amam. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, tudo está cooperando para o seu bem, irmão. Deus não trabalha para todos, Ele trabalha apenas para aqueles que o amam. Sabe o que é lindo? É que nós temos a certeza que Deus nos ama. Nós temos a convicção. Você que está aqui hoje, você sabe que Deus ama você. Você entende que Deus ama você. Você não precisa de nenhuma pregação para apresentar o amor de Deus para você, porque você sabe que Deus te ama. Quando você olha para Cristo na cruz, você vê o amor de Deus por você. Você vê a graça de Deus sobre a sua vida. Deus nos ama, irmãos. Ele nos ama. Ele nos amou, Ele continua nos amando. Mas a pergunta que eu quero fazer para você: você ama Deus? Deus ama você. Deus ele amou tanto você que Ele entregou o Filho dele na cruz por você. Mas e você? Você ama Deus? Você ama Jesus? Você ama o Senhor? Como está o seu amor por Deus? Se você ama a Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem. Se você ama a Deus, todas as coisas cooperarão para o seu bem. Pastor, que bem é esse que Paulo fala? Que bem é esse que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Que bem é esse? Quer dizer que se o meu carro, pastor, ali quebrar, tudo vai cooperar para o meu bem e Deus vai me dar um carro melhor do que eu tinha? Não é sobre isso que Paulo está falando. O bem que Paulo está falando, pastor, é que se eu perder o meu emprego, eu vou ganhar um emprego muito melhor do que eu tinha. Ainda que isso possa acontecer, não é esse o bem que Paulo está se referindo no texto. Todas as coisas cooperam para o bem. E sabe o que nós vamos ver? Que o texto ele vai deixar claro o bem que Paulo está se referindo. Sabe a que Paulo está se referindo aqui? O bem que Paulo está dizendo é que nós nos tornaremos mais parecidos com Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Veja bem, o seu sofrimento ele tem um propósito: tornar você mais parecido com Jesus. Os seus momentos de alegria, eles têm um propósito: fazer com que você se torne mais parecidos com Jesus. Esse é o bem que Paulo está se referindo. O bem que Paulo se refere é que nós iremos nos tornar mais parecidos com Cristo. Todas as coisas cooperam para fazerem aqueles que amam a Deus se tornarem mais santos. Todas as coisas. O sofrimento vai tornar você alguém mais santo. O sofrimento vai tornar você alguém mais piedoso. O sofrimento vai tornar você alguém mais misericordioso. O sofrimento ele não vem para matar você, ele vem para aperfeiçoar você, para fazer com que você fique mais parecido com Cristo. Todas as coisas cooperam para o seu bem. E esse bem é ser parecido com Jesus. Todas as coisas cooperam para fazerem aqueles que amam a Deus se tornarem mais santos. Todas as coisas, todas elas, todas as coisas. Deus ele tem um propósito, irmãos. Ele tem um propósito.
Você pregador pentecostal para você agora. Deus tem um propósito na sua vida. Ele tem. Deus tem um propósito para a sua vida. Ele tem um propósito na sua vida. Ele tem um propósito no seu chamamento. Ele tem um propósito em você estar aqui hoje. Deus, Ele tem um propósito. E o propósito de Deus, irmãos, é um propósito eterno. O propósito de Deus, ele é um propósito vitorioso. O propósito de Deus, ele é um propósito perfeito. O propósito de Deus é um propósito que não pode ser frustrado. Esse é o propósito que Deus tem na sua vida. O propósito que Deus tem para mim e para você, ele é eterno. Ele é vitorioso, ele é perfeito. Ele não pode ser frustrado. Ele não pode ser derrotado. Veja bem, o que Deus tem para a sua vida acontecerá. O que Deus planejou para você acontecerá. É um propósito eterno. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Deus, Ele tem um propósito na sua vida. E veja bem, Ele vai trabalhar na sua vida segundo esse propósito e não segundo a sua vontade. Deus, Ele não trabalha na minha e na sua vida segundo a nossa vontade, mas segundo o propósito dEle. O problema é que nós, irmãos, nós enchemos a nossa cabeça de uma teologia fraca, que acha que Deus, Ele tem um propósito para mim individual, e que Deus, Ele tem que fazer o que eu sonho. Irmãos, Deus não vai realizar os seus sonhos, não vai. Deus, Ele vai cumprir o propósito dEle na sua vida. Se os teus sonhos estiverem alinhados com o propósito de Deus, os seus sonhos acontecerão. Mas se os seus sonhos estiverem fora do propósito de Deus, irmãos, eles não acontecerão. Deus vai trabalhar na sua vida, não segundo a sua vontade, segundo o propósito eterno dEle, segundo a vontade dEle. Somos mais que vencedores porque sabemos. Somos mais do que vencedores porque nós temos uma fé que nos dá a certeza que tudo está cooperando para o nosso bem. Deixa eu falar algo para você que está aqui hoje. Você foi chamado, irmão. Você foi chamado não segundo um propósito passageiro. Você que entrou aqui hoje, você foi chamado por Deus não segundo um propósito passageiro. Você foi chamado não segundo um propósito de uma igreja local. Você foi chamado não segundo um propósito de um pastor. Você foi chamado segundo o propósito eterno do Senhor. Você foi chamado segundo esse propósito. E esse propósito se cumprirá na sua vida. Somos mais que vencedores, em primeiro lugar, por causa da nossa fé. Somos mais que vencedores, em segundo lugar, por causa do eterno propósito de Deus. Sabe por que nós somos mais que vencedores? Porque Deus tem um propósito eterno. Deixa eu falar para você, Deus não foi pego de surpresa, em nenhum momento. Deus, Ele tem um propósito eterno para as nossas vidas, para a sua igreja. Quando você lê Apocalipse, diz que o Cordeiro, ele foi imolado antes da fundação do mundo. Deus, Ele tem um propósito eterno, e por causa desse propósito nós somos mais do que vencedores. Leia comigo os versos 29 e 30. Olha o que vai dizer: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Irmãos, essa porção das Escrituras, para mim, é uma das mais poderosas. O que nós vemos aqui? Nós vemos o eterno propósito de Deus. E por causa desse eterno propósito, nós somos mais do que vencedores. Deixa eu falar algo para você, o eterno propósito de Deus para a sua vida não é te fazer famoso. O eterno propósito de Deus para a sua vida não é te fazer rico. O eterno propósito de Deus para a sua vida não é te fazer uma celebridade. Deus não está nem aí quantos seguidores você tem no Instagram. Ele não está nem aí para isso. Deus, Ele não está nem aí para quantas pessoas curtem os meus e os seus posts. Ele não está nem aí para isso. Deus, Ele não se importa com essas coisas, nós nos importamos com ela. O propósito de Deus não é nos fazer famosos, célebres ou ricos. O eterno propósito de Deus é nos tornar iguais a Jesus.
Sabe qual que é o propósito de Deus para a sua vida? Te tornar mais parecido com Jesus. É te fazer mais semelhante a Jesus. Sabe o que o Pai quer? Que você seja parecido com o Filho primogênito e unigênito dele. O Pai quer que nós sejamos parecidos com Jesus. E esse é o seu eterno propósito. Veja bem, irmãos, Deus Pai, Ele ama tanto o Filho. Deus Pai, Ele ama tanto Jesus que Ele deseja milhares de cópias do seu Filho. Veja bem, Deus Pai, Ele ama tanto Jesus que o propósito dele é que existam diversas, milhares, milhões de cópias do seu Filho espalhada. Esse é o propósito de Deus. É tornar você que está aqui mais parecido com Jesus. Esse é o alvo de Deus para a sua vida. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Esse é o sonho de Deus para a sua vida. O alvo de Deus é que você seja igual a Jesus, parecido com Jesus. E eu pergunto para você, esse é o seu alvo? O seu alvo tem sido ser mais parecido com Jesus? Você tem buscado ser parecido com Cristo? Você, homem que está aqui, você tem procurado ser mais parecido com Jesus? Você, mulher que está aqui, você tem procurado ser mais parecida ao seu Senhor? Porque esse é o alvo de Deus para as nossas vidas. Nos tornar semelhantes ao Filho, nos tornar parecidos com o Filho. E se esse é o alvo de Deus, esse também deveria ser o nosso alvo. Se o alvo de Deus é que sejamos semelhantes ao seu Filho, o nosso alvo deveria ser semelhantes ao Filho. Esse deveria ser o nosso alvo. Esse é o propósito de Deus, deveria ser o seu, deve ser o meu, deve ser o da nossa igreja. Este eterno propósito de refletir o Filho nos salvos, Ele nos faz mais do que vencedores. Deus, Ele deseja que você seja parecido com Jesus. E isso é processo. Dia após dia, Deus usa a circunstância para nos aperfeiçoar. Sabe o que Paulo vai fazer aqui, irmãos? Paulo, ele vai dar um brado aqui de vitória. Nesse versículo 28, 29 e 30 aqui, Paulo vai falar de coisas tão poderosas, de coisas tão maravilhosas, de coisas tão extraordinárias. Paulo, ele vai dar um brado de vitória nos versos 29 e 30. E veja bem, isso que eu vou ler aqui para você, irmãos, é poderoso demais. É algo extraordinário. Paulo, ele dá um brado e ele vai fazer 5 declarações aqui, preste atenção. Paulo, ele dá um brado de vitória, e a primeira declaração que ele faz, ele diz: pois aqueles que Deus de antemão conheceu. O primeiro brado de vitória de Paulo, ele diz que Deus nos conheceu de antemão. Antes que tudo existisse, antes que o mundo fosse mundo, antes que você fosse para o ventre da sua mãe, Deus já conhecia você. Antes que você fosse gerado, Deus já conhecia você. Deus não ama você porque você veio para a igreja. Deus, Ele ama você antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe. Ele conheceu você de antemão. Deus, Ele nos conheceu de antemão. Quando Paulo declara que Deus nos conheceu de antemão, sabe o que ele está querendo dizer? Que Deus nos amou desde a eternidade. Desde a eternidade. Deus te ama desde a eternidade, irmão. Antes do mundo ser mundo, Deus já amava você. Antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, Deus já amava você. Ele escolheu você na eternidade. Ele elegeu você na eternidade, como diz Efésios 1:4, que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes que tudo houvesse, Deus já tinha escolhido você, já tinha eleito você. Preste atenção, o amor de Deus é a causa da sua eleição. Sabe por que Deus escolheu você? Porque Ele amou você, porque Ele ama você. O amor de Deus, ele é a causa da eleição. Aí nós temos aqui os termos terríveis para quem vem na igreja, tipo predestinação. Aí quando a gente diz assim que Deus predestinou, as pessoas dizem: ah, pastor, tu acredita que Deus predestina pessoas, que Deus escolhe pessoas? Claro que eu acredito, a Bíblia diz que Ele faz isso. A Bíblia está dizendo aqui que Ele faz isso. A Bíblia diz que Ele predestinou os seus filhos para serem parecidos com o Filho. Pastor, tu acredita em predestinação? É claro que eu acredito. É claro que eu prego isso. É claro que eu vou ensinar isso, porque isso está escrito.
Ah, pastor, mas isso é calvinismo? Não, irmãos, isso é Bíblia. Está aqui, está escrito aqui, está claro aqui. Eu não creio nisso por causa de Calvino, eu creio nisso por causa da Bíblia. A Bíblia está dizendo que Deus predestinou os seus antes da fundação do mundo. Deus tem os seus eleitos. Deus, Ele tem os seus escolhidos. Pastor, por que tu acredita nisso? Por que tu acredita em predestinação? Porque Deus ama. E porque Deus ama, Deus Ele predestina. Se Deus não tivesse predestinado, escolhido alguns, estávamos todos no mesmo lugar, todos condenados, todos indo ao inferno. Mas Deus, na sua graça soberana, Ele decidiu, Ele escolheu. O amor é a causa da eleição. Porque eu acredito em predestinação? Porque Deus ama. Veja bem, a predestinação é a consequência do amor de Deus, está no texto. Olha o que diz: pois aqueles que de antemão conheceu, aqueles que de antemão amou, aqueles que de antemão amou na eternidade passada, Ele também predestinou. Ou seja, Ele amou e predestinou. A causa da predestinação é o amor de Deus. Primeiro brado de Paulo, Deus Ele nos conheceu. Segundo brado, Deus Ele predestinou. Porque aqueles que que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus conhece e Deus predestina. Muita gente fala sobre isso, mas não sabe o que é isso. E talvez você está sentado e está dizendo aqui: eu não creio nisso. E é seu direito. Só que você precisa entender o que é isso para que você não creia nisso. Pastor, o que é predestinação? A predestinação é um decreto eterno, soberano, livre e gracioso de Deus. Deixa eu falar para você: Deus é livre. Deus é livre. Deixa eu falar outra coisa para você: Deus é soberano. Deus, Ele não precisa pedir permissão para ninguém. Ele é Deus. Pastor, tu não acredita em livre-arbítrio? Acredito no livre-arbítrio de Deus. Deus é o único que tem arbítrio livre. Ele é o único que tem direito de escolher livremente fazer o que quer. Nós não temos mais livre-arbítrio. Nós não temos mais: ah, pastor, eu tenho livre-arbítrio. Então escolhe não pecar. Escolhe não pecar e não peque. E aí nós vamos ver se você tem livre-arbítrio. Deus tem livre-arbítrio. Deus tem vontade livre, nós não temos vontade livre. Deus, Ele tem direito de escolha. Deus é livre, irmãos. Não, mas eu não creio nisso. Então você não crê no Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia, desde Gênesis, ele vem escolhendo um povo. Você olha, Ele tem um povo escolhido em Gênesis, Ele tem um povo escolhido em Êxodo, em toda a história Ele tem um povo escolhido. Deus é livre. Deixa eu falar algo para você: deixa Deus ser Deus, irmãos. Deixa Deus Ele fazer o que Ele tem que fazer, porque Ele vai fazer o que Ele tem que fazer. Foi Deus que escolheu você, amém? Deus escolheu você. Você não escolheu Ele. E quem diz isso é João 15,16. Não foste vós que escolheste a mim, mas fui eu que escolhi a vós. Foi Deus que te escolheu. Você está aqui hoje porque Deus escolheu você. Antes da fundação do mundo, antes da eternidade passada. A eleição, irmãos, ela é incondicional. Ela não está condicionada à sua obediência, ela não está condicionada a você viver uma vida reta. Porque muitas pessoas pensam assim: se eu viver uma vida reta, então eu vou ser salvo. Se eu não pecar, então eu vou ser salvo. Se eu não errar hoje, então eu vou ser salvo. Então se eu pequei hoje, eu vou para o inferno. Veja bem, a eleição de Deus, ela é incondicional, ela não depende de você. Ela não depende do que você faz. A eleição, irmãos, ela não é o resultado da fé. Veja bem, você não é eleito porque tem fé. Você tem fé porque é eleito. Pastor, mostra para mim? Mostro. Põe para nós aqui no texto, Atos 13:48. Atos 13:48. Põe para nós. Olha o que vai dizer. Preste atenção no texto. Os gentios, ouvindo isso, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. Olha o que vai dizer a parte B do versículo. E creram
todos os que tinham livre-arbítrio? Não, né? E creram todos os que desejaram crer? Não. Quem creu? E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem creu? Quem havia sido destinado. Quem creu? Quem havia sido escolhido. Ou seja, a eleição não é causa da fé, a fé é causa da eleição. Porque Deus escolheu você na eternidade passada. Ele deu fé para que você cresce no Filho dele. E só por isso. A eleição, irmãos, não é o resultado da fé, mas ela é a sua causa. A santidade, ela não é a causa da eleição, mas o seu resultado. Veja bem, você não é escolhido porque é santo. Você não é escolhido porque tem uma vida reta. Na verdade, você só consegue andar em santidade porque você é escolhido. Põe para nós, Efésios capítulo 1, versículo 4. Efésios capítulo 1, versículo 4. Olha o que vai dizer o texto. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para. Deus escolhe para. Para que Deus nos escolheu? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, a santidade não é a causa da escolha. A escolha é a causa da santidade. Porque você é santo, porque Deus escolheu você. Porque você está crescendo em santidade, porque Deus escolheu você. A eleição, irmãos, as boas obras não são a causa da eleição, mas a sua consequência. Então tem muita gente que pensa assim: se eu fizer coisa boa eu vou para o céu, se eu ajudar muita gente eu vou para o céu. Tem gente que pensa que a obra vai conduzir ela à eternidade. Só que essa não é a causa da nossa salvação, essa é a consequência. Põe para nós, Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios 2, 10. Olha o que diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. As boas obras, elas são a causa da eleição, porque Deus escolheu você. Você pratica boas obras. Você não faz para ser, você faz porque é. Você não faz para ir para o céu, você não faz para ser salvo, porque você é salvo, você faz. Então, conheceu, predestinou, terceiro brado, chamou, que é o que ele vai dizer no verso 29. E aos que predestinou, a esses também chamou. Que chamado é esse que Paulo está falando aqui? Veja bem, o mesmo Deus que ama, conhece e elege, é o Deus que chama de forma eficaz. Veja bem, existem dois tipos de chamados. Existe o chamado externo e existe o chamado interno. O chamado que Paulo está falando aqui é o chamado interno, é o chamado que acontece aqui dentro. O que é o chamado externo? É o que eu estou fazendo aqui. Quando nós estamos pregando o Evangelho, nós estamos cumprindo o chamado externo, e esse é o nosso papel. Só que quando o Evangelho é pregado, o Espírito Santo é aquele que opera o chamado interno, é aquele que nos convence do pecado, é aquele que abre os nossos olhos para o Senhor. Veja bem, existem dois chamados, o externo e o interno. O chamado que Paulo se refere aqui é o chamado interno. Ou seja, todos aqueles que Deus predestinou desde a eternidade para a salvação, ao ouvirem o Evangelho, chamado externo. Então veja bem, Deus predestinou na eternidade. Aí um dia, você entrou numa igreja, um dia você ouviu uma pregação, e um dia, sem saber explicar, você creu nisso. Me explica por que você está aqui hoje. Explica por que você creu em Jesus. O que aconteceu na sua vida para você estar com Cristo hoje? O chamado externo, ele vem através da pregação. E todo aquele que é escolhido ao ouvir o chamado interno, a pregação do Evangelho, ele passa por uma operação íntima, interna, e veja bem, irresistível do Espírito Santo. Isso é o chamado interno. Então o Evangelho é pregado, e o Espírito Santo ele trabalha no coração das pessoas, de uma maneira que ele torna impossível essa pessoa não crer no Evangelho. Que é o que nós chamamos de graça irresistível. Uma graça que não pode ser resistida. Deixa eu falar para você hoje, por acaso, não existe acaso, né, irmão? Você estava pregando sobre isso agora.
eu vi um vídeo curto, eu até queria ter olhado ele de novo para explicar ele melhor, mas acabei que esqueci. Eu vi um vídeo curto no Instagram, que o cantor aquele famoso, Luciano, o irmão do Zezé, né? Se você acompanha um pouco de notícia, você vai saber que ele se converteu. E que hoje ele congrega na Igreja Presbiteriana em São Paulo. E ele está acho que num podcast ali, e ele está falando a respeito da conversão dele. Ele disse que um dia ele estava na casa dele, e o pastor, ele ainda não era convertido. E o pastor, ele ia vir na casa dele para dar um estudo para ele sobre batismo. E aconteceu que a esposa dele, que era para estar lá, não pôde estar, sabe? Aconteceu aquelas coisas que acontecem que a gente não sabe explicar. E ficou somente ele e o pastor na casa. E aí disse que o pastor começou a dar o estudo para ele, a respeito do batismo, ensinando ele sobre o que era batismo. E ele disse que, de repente, do nada, sem nenhuma explicação, ele falou para o pastor, ele disse as seguintes palavras para o pastor: eu quero viver o amor de Cristo na minha vida. Eu quero viver esse amor de Cristo. Eu quero que o Espírito de Deus ele venha habitar em mim. Veja bem, do nada, Deus rompeu a barreira dura do coração dele. Do nada, a graça de Deus penetrou o coração daquele homem. Do nada, para nós, não para Deus, ele se converteu ao Senhor. É exatamente assim que Deus trabalha. O evangelho é pregado, chamado externo, e o Espírito ele opera no coração dos eleitos, cumprindo o chamado interno. A graça irresistível de Deus, ela adentra o coração. Deus quebranta o coração dos eleitos. Deus faz com que os eleitos se dobrem a crer no evangelho. As pessoas dizem assim: tá, pastor, mas se Deus tem os eleitos, então não precisa pregar o evangelho, porque afinal de contas, eles vão ser salvos de alguma maneira. Exatamente, eles vão ser salvos de alguma maneira, e a maneira de Deus salvar é através da pregação do evangelho. As pessoas pegam esses textos e essas doutrinas e elas dizem: então eu não preciso me dedicar para pregar, porque afinal de contas, uma hora ou outra Deus vai converter. Na verdade, isso deveria nos motivar a pregar. Sabe por quê, irmãos? Porque todas as vezes que nós pregamos o evangelho, nós podemos ter a certeza que em algum lugar do mundo haverá eleitos ouvindo o evangelho, e Deus ele vai usar o chamado externo para chamar internamente pessoas. Isso não é uma desculpa para pregar menos, isso é uma motivação para pregar mais. Se nós pregarmos, se nós orarmos e dissemos a Deus: Deus, quando nós pregamos o evangelho, abre o coração dos eleitos, que os eleitos se voltem para Ti, que a Tua graça, Senhor, adentre o coração deles, Deus cumprirá o propósito. Deus chamará internamente aqueles que Ele escolheu desde a eternidade. Os eleitos, eles são chamados irresistivelmente. Eles não podem resistir. Veja bem, a graça de Deus, em última instância, ela é irresistível. Veja bem, Paulo, irmãos, Paulo xaropeou. Paulo era xarope, ele era chato demais. Paulo prendia crente, Paulo perseguia a igreja. Paulo, ele era um endemoniado, irmão, sabe? Ele era terrível. E um dia ele está a caminho de Damasco. Um dia ele está indo prender crente. E aí, sabe, de repente Jesus acha ele no meio do caminho. E de repente Paulo ele cai no chão e levanta convertido, cego. Ele já está orando no terceiro dia, jejuando. Quando o olho dele abre, ele sai pregando. Isso é a demonstração da graça de Deus agindo no coração e na vida de uma pessoa. Ah, mas a graça pode ser resistida? Ela pode, até a hora que Deus quiser. Porque a hora que Deus ele quiser, ele acaba com tudo. Sabe até quando nós resistimos à graça? Até onde Deus permitir. Quando Deus disser assim: não, aqui acabou, agora ninguém vai resistir mais. Agora ele não resiste mais, ela não resiste mais, agora eu vou trabalhar, ela se torna irresistível. A graça de Deus, ela é irresistível em última instância. Deus, ele conheceu, predestinou, chamou. Quarto brado de vitória: Deus, ele justificou, e aos que chamou, a esses também justificou. O que é a justificação? É um ato legal. É um ato forense, né? Para quem vê essas séries e tal, né? Investigação. A justificação aqui é um ato legal, é um ato forense. O que é a justificação? É aonde Deus ele decreta, ele imputa, ele coloca sobre nós a justiça de Cristo.
Então o que Deus faz? Ele pega a justiça de Cristo e Ele transfere ela sobre nós, os seus escolhidos. E agora Deus, Ele já não vê mais nós, Ele vê primeiramente Cristo na nossa frente. Ele não vê a nossa justiça, que é como trapo de imundícia, como diz Isaías. Ele vê a justiça de Cristo que está sobre nós. Ele imputa a justiça de Cristo a nós. Nós somos justificados. E a base dessa justificação é a obra expiatória de Cristo na cruz. É o que Cristo fez. O instrumento de apropriação dessa justificação é a fé. E o resultado dessa justificação é a paz com Deus. Porque somos justificados, temos paz com Deus. O quinto brado de vitória que Paulo vai dar aqui, ele vai dizer que Deus conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Que é como ele termina o verso 30 dizendo: e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Ou seja, olhe como isso é maravilhoso. Irmãos, isso aqui é um combo de doutrinas que a gente poderia ficar aqui falando muito tempo. Mas você prestou atenção que o Deus que conhece de antemão e elege, Ele não perde no fim? Ele diz que Ele escolheu e predestinou, e como Ele termina dizendo que aqueles que foram eleitos, predestinados e escolhidos, eles serão glorificados no final. Ele está dizendo que se alguém foi salvo de fato por Cristo, e se alguém é um eleito, ainda que ele possa cair no meio do caminho, ele não se perderá no final, porque aqueles que Ele elegeu lá no início, Ele glorificará lá no final. A obra é perfeita. É perfeita. A ideia aqui de glorificou no grego é que Deus, ele vê você, Ele vê a mim glorificados. Sabe como Deus, Ele nos vê? Glorificados. Ele vê o fim desde o princípio. Então Deus, Ele consegue ver o que vai acontecer lá na frente, desde o início. Desde o começo de tudo, Deus, Ele sabe o que irá acontecer. Ele sabe que nós seremos glorificados lá no final. A glorificação do povo de Deus é a sua final e a sua completa conformidade com a imagem de Jesus. O que acontece na glorificação? Ali, olha bem, veja bem, quando nós cremos, nós somos livres da condenação do pecado, amém? Nós estamos caminhando com Cristo, estamos sendo livres do poder do pecado, mas na glorificação nós seremos livres da presença do pecado. O pecado, ele será extirpado das nossas vidas. Ali nós seremos de fato a semelhança de Cristo. Nós seremos como Ele. Nós seremos semelhantes a Ele. Pastor, quando acontece a glorificação? Você sabe quando acontece a glorificação? Sim ou não? Você pode falar, não vou dizer, não, está errado o que você está falando. Você sabe quando acontece a glorificação? Alguém sabe? Oi? Também, mas para nós, primeiramente, aonde? Na morte. Na morte. Na morte acontece a glorificação. Quando nós morremos. A glorificação é futuro para nós. Ela acontecerá. Nós seremos glorificados. Só que para Deus a glorificação já é passado. Ele já glorificou, o verbo está no passado. Para nós é futuro, mas para Deus já é passado. E sabe qual que é a certeza que nós temos aqui? É que o sepulcro não é o fim, irmãos. Veja bem, o sepulcro não é o fim. A nossa vida não acaba quando nós fomos para debaixo da terra. Veja bem, ela não termina ali. Posso dizer para você que ela vai começar de verdade depois dali. O sepulcro não é o fim. A morte não é o fim. Sabe o que nós podemos perceber? Que uma hora, irmãos, a morte ela vai tomar a minha vida de alguns de vocês aqui. E que uma hora a morte ela vai tomar a vida de vocês, de alguns de vocês aqui, de mim, dos seus familiares, dos seus amigos. Isso acontecerá. Um dia nós seremos tomados pela morte. Um dia a morte vai tomar a mim, um dia a morte vai tomar a você, mas o sepulcro não é o fim. As nossas vidas não acabam no sepulcro. Uma hora a morte toma a mim, uma hora a morte toma você. Uma hora, essa hora chegará para nós se Cristo não voltar. Isso acontecerá. Só que, irmão, sabe qual que é a boa notícia dentro disso tudo? É que a morte nos tomará um dos outros, mas Jesus nos tomará da morte. Veja bem, eu serei tomado e não estarei mais com vocês. Só que eu não ficarei morto. Jesus, Ele vai me tomar da morte, Ele vai me glorificar.
E essa é a realidade das nossas vidas. Os puritanos falavam sobre isso. Os puritanos, eles tinham um ditado. Eles diziam: a morte tomou o nosso irmão de nós, mas o Senhor tomou a morte, tomou os nossos irmãos da morte. A morte um dia nos tomará, mas Jesus Cristo nos tomará da morte. Nós seremos glorificados, porque aquele que começou a boa obra um dia, Ele terminará ela. Veja bem, Jesus começou uma obra e Ele consumará essa obra. Ele escolheu você na eternidade, Ele glorificará você, seja na vinda de Cristo, seja no dia que você morrer, irmãos. O sepulcro não é o fim para você. Somos mais que vencedores por causa da nossa fé. Em segundo lugar, somos mais que vencedores por causa do eterno propósito de Deus. Em terceiro lugar, somos mais que vencedores porque Deus é por nós. Somos mais que vencedores porque Deus é por nós. Deus é por você. Deus é por mim. Deus é por nós, irmãos. E por isso nós somos mais do que vencedores. Deus é por nós, amém? Deus é por nós. Portanto, primeira coisa, somos invencíveis. Deus é por nós e nós somos invencíveis. Olha o que diz o verso 31. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode nos vencer? Quem pode nos derrotar? Deus é por nós, irmãos, então nós somos invencíveis. Nada, nem ninguém pode nos derrotar. Deixa eu falar algo para você, a igreja é invencível. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Somos invencíveis. Somos invencíveis e não porque somos bons, não porque somos fortes, mas porque Deus é por nós, porque o Senhor é por nós. Independente das adversidades que aconteçam, nenhuma delas nos consumirá. Independente dos problemas, nenhum deles nos destruirá. Deus é por nós. Deus está conosco. Somos invencíveis, irmãos. Somos mais que vencedores porque Deus é por nós. Em segundo lugar, somos invencíveis. Em segundo lugar, temos tudo o que precisamos para vencer. Olha o que diz o verso 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Será que Deus ele não nos dará o que nós precisamos? Será que Ele não nos dará graciosamente tudo o que necessitamos? Veja bem, irmãos, nós somos mais que vencedores porque Deus é por nós e nós temos tudo o que precisamos para vencer. Você que está aqui hoje, você tem tudo o que precisa para vencer. Você já tem. E deixa eu falar, se faltar algo, Deus ele proverá na sua vida. Se faltar algo, Deus ele dará a você. Somos mais que vencedores porque Deus é por nós. Por isso somos invencíveis. Em segundo lugar, temos tudo o que precisamos para vencer. Em terceiro lugar, somos justos. Olha o que diz o verso 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Somos justos, irmãos. Nenhuma condenação pode prosperar contra nós. Sabe por quê? Porque Deus já nos justificou com base no sacrifício de Cristo. Já somos justificados por conta do sacrifício de Cristo. Somos mais que vencedores porque Deus é por nós. Em quarto lugar, nós somos incondenáveis. Olha o que diz o verso 34. Diz assim: quem os condenará? É uma pergunta. Aí Paulo responde: é Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha a pregação do evangelho aqui, irmãos. Olha o que Paulo faz num versículo. Ele diz: Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo governa e Cristo intercede. E por isso não há condenação para nós. Por isso nós somos incondenáveis. Somos mais que vencedores porque Deus é por nós. Em quinto lugar, porque Deus é por nós, arriscamos nossas vidas por esse amor. Veja bem, porque Deus é por nós, nós arriscamos as nossas vidas por esse amor. Olha o que diz os versos 35 e 36. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, ou a perseguição ou a fome, ou a nudez ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente.
fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Veja bem, irmãos, porque Deus é por nós, nós arriscamos a nossa vida por causa desse amor. Nós arriscamos, nós estamos dispostos a arriscar as nossas vidas. Quando você entende o começo do verso 28 lá, o sabemos. Quando você compreende, você entende o sabemos, você vive arriscando a sua vida por causa do amor a Cristo. Você vive de forma missional. Você prega, você testemunha, você vive, você arrisca a sua vida, você não tem medo. E se eu falar, e se eu pregar, e se não aceitarem? Quando você entende que Deus é por você, você não tem medo de arriscar a sua vida por esse amor. Deus é por nós, portanto, sexta coisa, nas tribulações, somos mais que vencedores. Olha o que vai dizer o verso 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Quando nós olhamos para essa frase aqui, mais do que vencedores, quando você olha para a tradução dela, no seu original lá, o seu significado, o seu sentido, mais que vencedores, ela tem um sentido aqui, e ela significa hipervencedores. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que nós somos hipervencedores, por meio daquele que nos amou. Deus é por nós, e porque Deus é por nós, nós somos hipervencedores. Deus é por nós, portanto, sétima coisa, somos inseparáveis do amor de Deus. Versos 38 e versos 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque Deus é por nós, irmãos, nós somos inseparáveis do amor de Deus. Quando você olha para o capítulo 8 de Romanos, lá no primeiro capítulo, no primeiro versículo vai dizer assim: nenhuma condenação há. E lá no último versículo, sabe como Paulo termina dizendo? Nenhuma condenação há. Ou seja, não há nenhuma condenação e não há nenhuma separação. Eu quero encerrar aqui, irmãos, falando a respeito de 5 coisas que hipervencedores fazem. Você é mais do que vencedor. Mais do que vencedor é ser hipervencedor. O que hipervencedores fazem? Como mais do que vencedores vivem? Quais as atitudes que hipervencedores têm? Eu quero falar sobre 5 delas. 5 coisas que hipervencedores fazem. A primeira delas, hipervencedores são apaixonados por Jesus. Quem são os hipervencedores? Homens, mulheres, jovens apaixonados por Jesus. Esses são os hipervencedores. E aqui não é aquela paixãozinha, sabe? Essa paixãozinha que hoje todo mundo diz que é apaixonado por Jesus, que dura 3 meses. Não, é uma paixão verdadeira. Olha o que diz o verso 36. Como está escrito: por amor de ti. Ou seja, existe um amor. E hipervencedores, eles amam a Jesus. Se você é mais do que vencedor, tem algo que consome o seu coração. Sabe, tem algo que está aí dentro, consumindo você. Há um anseio, há um amor, há uma paixão por Jesus, que consome o seu coração. Hipervencedores, eles são apaixonados por Jesus. Segunda coisa que hipervencedores fazem: hipervencedores têm uma espiritualidade vibrante e contagiante. Como vivem mais do que vencedores? Eles têm uma espiritualidade vibrante e contagiante. Como é essa espiritualidade? Olha o que diz: por amor de ti somos entregues. Quem ama se entrega. Quem ama Jesus se entrega por Jesus. Quem ama Jesus está disposto a se sacrificar. Há uma consequência, há uma ação na espiritualidade. Não é uma espiritualidade que fica no campo da emoção, que fica no campo do pensamento, mas é uma espiritualidade contagiante. Bill Hybels fala algo, ele diz: você precisa ser um cristão contagiante. Você precisa ser esse cristão. Você precisa ser um homem contagiante, um cristão contagiante, uma cristã contagiante. Você precisa ter essa espiritualidade, uma espiritualidade que contagia, que tem ação, que tem atitude. Terceira coisa que hipervencedores fazem: primeira, são apaixonados por Jesus. Segunda, tem uma espiritualidade vibrante e contagiante. Terceira coisa que hipervencedores fazem:
Hipervencedores amam a igreja. Eles amam a igreja. Mais do que vencedores, eles amam a igreja de Jesus. Veja bem, você prestou atenção na leitura? Você prestou atenção que Paulo fala o tempo inteiro no plural? Somos, sabemos, conhecemos. Ele está o tempo inteiro falando no plural. Ele está o tempo inteiro usando o plural. Ele nunca diz eu sei, eu conheço. Ele diz somos, sabemos. Ele vem em todo o decorrer falando no plural. Sabe por quê? Porque mais do que vencedores, eles amam a igreja. Eles se comprometem com a igreja. Eles se sacrificam pela igreja. Mais do que vencedores fazem isso. Eles amam a casa de Deus. Eles amam a igreja do Senhor. Hoje tem aquela balela, né, irmãos? Eu amo Jesus, mas não amo a igreja. Irmão, é mentira. É mentira, porque talvez você não leu a Bíblia, então, para você dizer que você ama Jesus, mas não ama a igreja. Porque não tem como você amar Jesus e não amar a igreja. Porque Jesus, ele ama a igreja. Jesus, ele entregou a vida pela igreja. Então quem ama Jesus, ama a igreja. E mais do que vencedores, hipervencedores, eles amam a igreja. Se você não está disposto, irmãos, a amar a igreja, talvez tenha algo de errado com a sua crença. Quarta coisa que hipervencedores fazem: hipervencedores usam tudo o que tem para o avanço do evangelho. Tudo. Hipervencedores usam tudo o que tem para o avanço do evangelho. Olha o que diz ainda no verso 36. Por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Veja bem, Paulo está dizendo que eles eram como um animal indo ao sacrifício, por amor a Cristo. Que eles eram como um animal indo ao sacrifício, ao abate, por amor ao evangelho, para que o evangelho avançasse. Hipervencedores, eles usam tudo que tem para o avanço do evangelho. A igreja, irmãos, se entrega para proclamar a Jesus. Ela se entrega. Veja bem, se você não está disposto a perder, talvez você não está preparado para ser um cristão. Porque para ser um cristão você precisa estar disposto a perder. Você vai perder. Paulo diz que eles davam tudo pelo avanço da igreja. Tudo. Tudo. Aí você que está aqui me assistindo, quero perguntar para você. Você que está aqui hoje, irmão, o que você tem entregado para o avanço da igreja? O que você tem doado? Para que o evangelho avance, o que você tem entregado? O que você tem feito? Você tem doado o seu tempo para o avanço da igreja? Você que está aqui hoje, você tem doado o seu tempo para visitar alguém, para atender alguém, para pregar para alguém, para ir atrás de alguém que está afastado? Você tem dedicado o seu tempo para tentar ganhar uma alma para Jesus? O que você tem entregado? Você tem doado o seu dinheiro para o avanço da igreja? Ei, preste atenção aqui que eu estou pregando. Você tem doado o seu dinheiro? Você tem dizimado? Você tem ofertado? Você tem sido generoso para que a igreja avance? Para que a obra aconteça? Para que o evangelho se espalhe? Você tem doado? Você tem contribuído? Você que está aqui, você tem dons. Você tem usado os seus dons para o avanço da igreja? Você tem usado os seus dons para o serviço? Para que o evangelho avance? Para que as coisas aconteçam? Sabe qual é a realidade, irmãos? É que muitas vezes nós estamos dando para a igreja a conta-gotas. Sabe? É conta-gotas, o tempo é conta-gotas, a generosidade é conta-gotas, os dons é conta-gotas. Muitas vezes nós estamos assim. Nós não estamos dando tudo. Nós estamos dando, na verdade, fracionado, de gota em gota, de pingo em pingo. E aí sabe o que acontece? Muitos de nós, irmãos, dá a igreja do Senhor de conta-gotas, mas nós queremos receber como se fosse uma mangueira sendo derramada sobre nós, uma cachoeira. Veja bem, muitas vezes nós não temos tempo para a igreja, mas nós reclamamos e queremos que o pastor ele dê o tempo dele para nós, independente se ele tem tempo ou não. Então, muitas vezes estamos dando a conta-gotas e não queremos receber a conta-gotas. Nós queremos receber numa medida que não estamos entregando. O que você tem feito para o avanço da obra do reino? O que você tem doado? O que você tem entregado? O que você tem dado a conta-gotas? Se você tem dado a conta-gotas, irmãos, mude. Se doe.
Se entregue. O Evangelho precisa avançar, e o Evangelho vai avançar se nós dermos tudo o que temos. Nosso tempo, nossas finanças, nossos dons, o que nós podemos entregar, na medida que nós podemos entregar. Quinta coisa que hipervencedores fazem, a última delas: hipervencedores arriscam tudo para testemunhar Jesus ao mundo. Que é como ele vai dizer lá no versículo 36 ainda, que eles são como ovelhas para o matadouro. Hipervencedores, irmãos, eles arriscam tudo para testemunhar a Jesus. Vou fazer uma pergunta para você. Você que entrou aqui hoje, o que você pode arriscar por Jesus essa semana? O que você pode arriscar? O que você pode arriscar, você que entrou aqui hoje? O que você pode arriscar para que o Evangelho avance nessa semana? Para quem você pode pregar? Quem você pode visitar? Quem você pode chamar? O que você pode arriscar aqui essa semana, irmãos? Essa semana que vai iniciar, você vai sair daqui. O que você pode arriscar durante essa semana para que a nossa igreja avance? Para que domingo que vem tenham mais pessoas aqui. O que você pode arriscar? O que você pode fazer? Do que você pode abrir mão? O que você pode fazer? Você está disposto a arriscar para que o Evangelho avance, para que a igreja avance, para que almas se convertam? Você está disposto a arriscar? O que você pode arriscar? Eu quero desafiar você hoje aqui, irmãos, e encerrar o culto dessa noite desafiando você. Eu quero desafiar você a fazer algo durante essa semana, e não a fazer qualquer coisa, a fazer algo difícil, a fazer algo arriscado, a pregar para alguém que você sabe que é arriscado pregar, a fazer algo que você sabe que é arriscado fazer. O que você pode arriscar por Jesus hoje? O que você pode arriscar por Jesus nessa semana que se inicia? O que você pode arriscar para que o Evangelho avance, para que a igreja cresça, para que almas se convertam? O que você pode arriscar? O que você pode dar? O que você pode fazer? Para quem você pode pregar? Arrisque. Eu quero convidar você a se arriscar essa semana. Eu quero desafiar você, se arrisque. Pregue para quem? Ah, pastor, tem um colega meu de trabalho, é muito difícil, ele debocha. Pregue para ele. Se arrisque. Arrisque ser rejeitado. Arrisque-se ser zombado. Arrisque-se. Corra o risco. Corra o risco, irmão. Corra o risco essa semana, irmã. Saia daqui e corra o risco. Veja bem, Paulo está dizendo que o risco que eles corriam era de morte. O máximo que vai acontecer com você, você vai ser zombado, o máximo. Você não vai ser morto, você não vai ser apedrejado, você não vai ser preso por pregar. O que você pode arriscar? Você é mais do que vencedor. Mais do que vencedores arriscam tudo para o avanço do Evangelho. O que você pode arriscar? Será que você não está acomodado demais? Será que você não se acomodou demais na sua vida? Será que você não está com medo? Não está temeroso? Não está com medo que o seu risco, o risco que você vai correr não vale a pena? Vale a pena. Veja bem, vale a pena, ainda que as pessoas não recebam o que você vai fazer, vale a pena. Se arrisque. Se arrisque por Jesus essa semana. Se arrisque pelo Evangelho. Se arrisque por uma alma. Eu quero desafiar você, irmão, saia daqui hoje. Saia daqui durante essa semana. Faça algo que você pode perder. Faça algo. Não, pastor, mas faça algo que você pode perder. Faça algo arriscado. Você está muito na zona de conforto. Sabe, você está muito no controle de tudo. Você está muito sentado ali, as coisas estão muito confortáveis para você. Faça algo que você pode perder. Faça algo arriscado. Arrisque algo por Jesus e pelo Evangelho essa semana. Sabe por quê? Porque você é mais do que vencedor. Você não tem o que temer. Você não tem por que ter medo. Não, mas e se eu me arriscar? Você não tem por que temer. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se arrisque. Homens que estão aqui, vocês precisam se arriscar mais pela obra, irmãos. Se arriscar mais pela igreja do Senhor. Os homens da nossa igreja precisam se arriscar mais. Precisam se levantar, abraçar a obra, abraçar a causa. E abraçar a obra, que eu não estou dizendo que eu vim aqui fazer a obra. É abraçar a obra, pregar o Evangelho, comunicar o Evangelho. O que você pode arriscar, você homem que está aqui hoje, o que você pode arriscar por Jesus essa semana? O que você está disposto a perder por Jesus essa semana? Arrisque. Saia daqui e arrisque. Você é mais do que vencedor, irmão. Não tema. Não tema. Você é mais do que vencedor. Você é hipervencedor. Então se arrisque pelo Evangelho.
Se arrisque. Amém, meus irmãos? Amém? Vamos nos colocar de pé. O que você pode arriscar?